Olá, tudo bom? Prazer, meu nome é William Gama Kerpen, eu sou aluno de ADS e esse vídeo ele é um vídeo acadêmico para apresentação do portfólio na matéria de Database Modeling SQL. E nesse portfólio a gente teria que realizar um banco de dados, né? Criar um banco de dados para uma faculdade. Enfim, eu vou estar compartilhando minha tela aqui e vocês vão estar verificando mais ou menos o que foi feito nesse trabalho. Vamos lá. Começando o trabalho, a gente começamos, né, pelo levantamento de requisitos, né? Então, aqui nos requisitos é um questionário que geralmente é feito para o cliente. Esse questionário, eu comecei ele perguntando qual a finalidade do banco de dados, né? Quais as informações que deveriam ser armazenadas. Também pergunta algumas regras de negócio, por exemplo, como será feita a aplicação da aprovação, enfim. Você tem esse questionário, ele é basicamente para você conhecer o cliente, saber quais são as necessidades dele. A partir do levantamento de requisitos, a gente parte para o modelo conceitual, né? Então, o modelo conceitual foi feito aqui no BR Modelo, conforme a apresentação das aulas, né? Nos foi passado esse programa. Aqui, o levantamento de requisitos, né? Você vai ter as entidades, né? Então, você vê quais são as informações que terão que ser salvas. Então, aqui eu tenho o aluno, tenho os cursos, tenho o professor, tenho a disciplina, a turma. Confesso que o levantamento de requisito, o modelo conceitual e o modelo lógico, na minha visão, são as partes mais difíceis, porque você tem que entender como que vai ser o funcionamento de cada tabela e como que as informações elas vão se relacionar entre si, né? Como que as tabelas vão se relacionar entre si. Então, uma parte que se você não faz bem feito, né, que foi às vezes o meu caso, você tem que ficar revisitando todo momento e ficar sempre alterando ou tentando ver como que entender aquilo, né? A partir do modelo conceitual, a gente parte para o modelo lógico, né? Já aqui no SQL Workbench. Então aqui foi feito o modelo lógico, onde eu pego o modelo conceitual e as entidades e transformo ela em tabelas, né? Já com as informações de cada tabela, quais são as informações que vão ser salvas em cada tabela, qual tipo de informação também, se é um char, se é uma data, se é um booleano, né? Enfim, e a partir desse modelo lógico, a gente consegue ver melhor o relacionamento, né? Às vezes não é tão fácil, então eu criei também aqui um teste de mesa. Esse teste de mesa ele ajuda para verificar qual a informação eu salvo aonde, né? Então, se eu trago a informação do aluno para dentro das notas, ou se eu levo as notas para dentro do aluno, ou se eu crio uma terceira tabela para cruzar as informações de notas com os alunos, né? Ou se eu, por exemplo, também crio uma nova tabela para turmas contra alunos, ou se eu consigo colocar a turma dentro do aluno, né? No caso aqui, um aluno ele só vai poder participar de uma turma, então a turma foi para dentro do aluno, né? Nesse exemplo. E a partir disso, a gente vai então novamente para o SQL e termina aqui, né, essa parte do modelo lógico e vamos para o modelo físico, né? Aqui no modelo físico, eu já acabei de fazer um teste, né? Porque na nossa máquina funciona, né? Na máquina do cliente que não. Enfim, eu comecei aqui criando a tabela. A primeira coisa que eu fiz, como sempre você vai fazer, eu, né, no caso, vou fazendo o teste, a primeira coisa que eu faço é excluir essa tabela para poder fazer um drop, né, dessa tabela, para poder gerar ela novamente, né, aqui nesse caso, como eu estou fazendo o teste somente, né, se não trabalho, pelo amor de Deus, retira essa linha aqui, né, ou comenta ela. Melhor retirar e esquecer, né, porque provavelmente também você não vai ter permissões, né, de
acordo com o status do programador, você não vai ter a permissão para excluir essa tabela. Enfim, então eu começo criando a tabela, né, e selecionando ela, né, para poder usá-la, ou somente usando ela, né, no caso, e aí começo criando, perdão, falei tabela, eu crio banco de dados, né? E aí por fim eu começo criando as tabelas, né, as tabelas. Então eu comecei pensando como uma faculdade, né, antes de eu ter os alunos eu preciso ter os cursos que eu vou estar ofertando, né, então a primeira coisa que eu fiz foi criar os cursos. E dentro dos cursos, então, tenho quais são as disciplinas que vão ter aqueles cursos e quais vão ser os professores daquelas disciplinas, né? Então, eu criei uma relação entre disciplina e professor também, uma tabela para relacionar disciplina com professor. Crio também uma tabela, isso porque um professor ele pode dar aula para mais de uma disciplina para um diferente curso, né? Crio uma tabela curso, disciplina, professor. Então eu tenho um professor X que dá aula para a turma de administração, mas o professor X também dá aula para a turma de informática para uma outra disciplina, né? Então eu precisei fazer uma tabela para esses três, né? Tenho, então, a partir daí eu consigo criar as turmas, né? As turmas seriam, por exemplo, administração, o curso, né, administração, né, então você tem uma chave estrangeira para o curso e o ano semestre, né, que seria 2024, primeiro semestre, 2025, primeiro semestre, 2025, segundo semestre. Mais ou menos nessa forma que eu imaginei, né. A partir daí, então, você consegue criar os alunos, né, você tendo já as turmas, você consegue ter os alunos que vão estar dentro dessas turmas, né, que vão receber essa chave da turma. Também tem a tabela de endereço dos alunos, né, porque tem que ser uma tabela externa, né, o endereço, para ele ter outros campos. Você também tem a tabela de frequência dos alunos, tabela de notas, a tabela de status de pagamento. E também temos a tabela de pagamento, né? A tabela status de pagamento eu criei ela fora do pagamento, porque aí você consegue ter uma formalização, né, de pago, atrasado, pendente, ou você também consegue criar novos status sem estar alterando a tabela de pagamento. Então você consegue ter os status pagamento com juros, pagamento em 30 dias, pagamento parcelado, FIES, sei lá, outros tipos de pagamento que você queira incluir, ou que a instituição queira incluir, né? Enfim, a partir daí, você tem a criação das tabelas, então você tem a parte de inserção de dados, né? Essa parte, ela não é muito difícil, porém ela é muito chata, você tem que ficar digitando bastante. Eu confesso que eu utilizei o ChatGPT para que ele pudesse fazer a inclusão dos dados, né? Então, uma coisa que você vai demorar muito tempo, ele consegue, que como são os dados fictícios, consegue fazer de uma maneira muito mais rápida, né? Claro que eu tive que alterar, porque ele não trouxe aqui, por exemplo, matemática, ADM, ele traz, tipo, matemática, física, biologia, coisas que você pode ser tem, mas em alguns outros cursos, né? Então você tem a tabela de professores, a inserção de cursos, a inserção das disciplinas, cursos, professores, inserção dos alunos, dos endereços, a inserção dos status de pagamento, né? E aqui a inserção de pagamentos. Isso daqui foi eu que fiz. Tabelas de frequência também eu que fiz. E a inserção de notas também eu que fiz. E aí você consegue, através dessas inserções, você consegue começar a gerar alguns relatórios, né? Isso aqui foi feito apenas para teste, né? E alguns dos relatórios aqui que a gente fez foi a quantidade de alunos por curso. Então eu vou ter a quantidade, o curso de administração, ele tem tantos alunos, 3 alunos. Eu tenho 10 alunos, 20 alunos, 60 alunos, né, de acordo com a quantidade de alunos que foram matriculados
Você também tem aqui a quantidade de alunos com pagamento pendente, tá? Que são os, todos os atrasados e pendentes, né? Então a faculdade ela consegue ter uma ideia do que ela tem para receber, né? No caso, como esse sistema não vai gerar parte financeira, então ele vai ter só o boleto e se vai estar a quantidade, né, que tem ali. Ou a data, né, do vencimento e a quantidade que tem ali. Você também tem os alunos aprovados, ou DP, ou reprovados, né, por determinada disciplina. Né? Então você tem quais os alunos, você tem a professor por disciplina, você tem a frequência dos alunos, né? Então aqui você consegue filtrar pelo nome do aluno. Você também tem o nome dos alunos matriculados, né? Então você consegue ter o nome dos alunos por turma matriculada. Você tem o histórico de notas dos alunos, né? Você tem uma frequência por turma, né? Isso aqui é interessante para o professor. E você também tem os alunos inadimplentes, né? Ou aquilo que está pendente e atrasado, né? Aquilo que você tem para receber. Você também tem a disciplina por professor e você tem a lista de aprovados, a lista para cobrança, né? Que ela vai gerar o telefone e o nome da pessoa e o boleto que tá atrasado, né? Agora o mais importante, vamos ver se vai funcionar, né? Como eu expliquei, eu começo apagando o banco de dados já salvo para poder gerar um outro novo sem ter nenhum erro, né? Então, execute e maravilha, tudo verde. Isso eu acho que é a tela que os programadores gostam de ver. Então aqui a gente tem aqueles relatórios que foram gerados. E, enfim, eu acredito que seja isso, né, mais ou menos. Aqui você consegue gerar outros relatórios de acordo com a necessidade, fazer outros selects, né, de acordo com a necessidade que o cliente peça. Esse último aqui é aquele de pagamentos atrasados, então tem o nome do aluno, tem o telefone do aluno e o vencimento do boleto que está atrasado, né. Bem, espero que seja isso. Eu agradeço aí a oportunidade, todo o aprendizado, né. Uma das partes que eu tive mais dificuldade foi a parte de fazer os relacionamentos, né, ali numa modelagem conceitual e lógica. Para a parte de digitação de código, muita coisa a gente pega dos exemplos que foram dados nas aulas, né, algumas outras coisas a gente consulta o chat GPT, pede para ele explicar o porquê que está sendo feito daquela maneira e não de outra. E, enfim, a criação desse portfólio, ela realmente foi algo bastante interessante, desafiador, né? Mas nos faz entender bastante como funciona um banco de dados, quais são as principais requisições que você pode estar fazendo, né? E como são feitos o salvamento dos dados, isso realmente é bastante interessante, né? A parte de inserção de dados ali, né? Ela é uma parte bem cansativa, mas também eu acredito que ela não é feita assim, né? Provavelmente você usa um software externo, um outro software que cadastra aquela informação, né? Uma API, não tenho ideia agora. Enfim, o banco de dados ele não tem nenhum filtro de duplicagem ou não tem nenhuma proteção, né? Até mesmo porque eu ainda não tenho esse conhecimento ainda, né? Mas conforme eu for adquirindo esse conhecimento, pode ser que eu vá trabalhando em cima desse banco de dados para deixar ele cada vez mais robusto e mais usável assim na vida real. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Valeu, professor.